Estamos aqui no primeiro processo de um silo e eu vou estar explicando várias etapas. Aqui, no caso, está fazendo um recebimento de sorgo, é a primeira etapa do processo, ou seja, ou é despejado pelo caminhão que chega aqui e despeja a carga nesses compartimentos, no caso aqui tem dois. Aqui está sendo a produção de sorgo, está fazendo a colheita de sorgo aqui na fazenda, mas aqui também produz milho, produz soja e etc. Primeira parte do processo é o quê? Pegar o produto, ainda ele tem que fazer a pré-limpeza, tem que fazer a classificação, às vezes ele está a umidade dele, tem que corrigir a umidade. Então, o primeiro ponto, chegou a carga, despejou aqui através do caminhão, ou nesse caso aqui, está fazendo o processo de, às vezes, voltar já da armazenagem para poder fazer algum tipo de carregamento. Aqui, nessa etapa da armazenagem de silo, aqui chama moega. É de onde o que? Os caminhões vêm carregados e despejam o grão nesse compartimento. É um compartimento bem fundo, possivelmente aqui, não sei se dá para ver pela câmera, às vezes aproximando, seria uns 8 metros, 10 metros de fundura, podendo ser até mais, por conta dessa capacidade de estar recebendo caminhões. E daqui serão filmados depois, vou explicar certinho para vocês. Daqui vai ser levado para a próxima etapa, que seria a próxima etapa. A próxima etapa seria a parte da pré-limpeza. Então eu vou explicar a parte da pré-limpeza, que é depois o passo, depois a moega. Aqui na parte da pré-limpeza, da limpeza, seria o que? A primeira etapa de poder estar fazendo uma seleção do grão, ou seja, tirar um pouco das impurezas, tirar um pouco do que não é desejado para aquele padrão de produção. Por exemplo, depois lá da moega é feito o transporte através do elevador. Do elevador vai jogar aqui na primeira pré-limpeza, ou se o grão já tiver sido classificado e beneficiado, se ele veio, vamos supor, de um bolsão, de um bexigão, às vezes ele vai ser jogado ali já limpo, já tudo certo. Então, às vezes, joga dali e eu já posso fazer ele direto para o silo para estocar. Mas, ou não, a outra via é cair aqui na limpeza. O que seria? Primeiro, tem um ventilador ali, aquela parte superior, que vai tirar a maioria das impurezas, aquela impureza mais leve, pode tirar a argila, aquela poeira, pode tirar as partes mais finas que vai sair por vento, por questão física mesmo, já para poder fazer a primeira limpeza, que vai cair em um outro compartimento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tirou essa impureza mais leve, tem uns jogos de peneiras. Essas peneiras vibratórias possuem alguns tipos de malhas. Então, a desejar do que você vai fazer, qual grão você está trabalhando, você pode colocar essas peneiras que, por exemplo, está aqui, ó. Aqui tem as peneiras, por exemplo, no milho você vai usar uma peneira um pouco mais grossa. Aí você quer mexer com a soja, pode ter uma peneira mais fina. Olha lá. Então tem vários tipos de peneira que ali você vai colocar na classificação. Quanto maior o grão, maior a peneira para ele poder estar passando por ali, né? Então, desse jogo de peneiras, aqui, nessa parte da limpeza, já dá para classificar em 3 subprodutos. Por exemplo, vem aqui para vocês verem. Nesse primeiro aqui, olha o que dá para cegar. No caso aqui ele está fazendo a do milho. Olha o tanto que é maior, né? Então, a classificação vai ser 3 pontos que vocês vão ver certinho. Aqui são as impurezas um pouco maior, que vai ser filtrada na primeira peneira, que seria a parte de cima, aquela mais grossa. Aqui já vai ser destinado uma média, que seria feito uma impureza de segunda classificação, da segunda peneira, e a terceira peneira tem, por exemplo, aqui, ó, que cai aqui e daqui vai para lá. Seria o quê? A quirela. Então aqui já pode fazer 3 subprodutos, desde uma classificação um pouco mais grossa, que direto da peneira de cima já pode cair direto, vai cair ali embaixo aqui, né? Vai cair o copinho dela ali atrás, cai aqui e vai chegar lá. A de segunda categoria e a de terceira, que é a quirera. Então aqui tem 3 subprodutos. Esses produtos aqui você pode usar em uma fábrica de ração, você pode usar na dieta de bovinos e etc, que pode se fazer como alimento mesmo, como volumoso. Então essa aqui é a parte de limpeza do grão. É a primeira parte quando você vai tirar o que não é o do grão e as impurezas para deixar um grão mais próprio para a próxima etapa. E a próxima etapa vai ser, quando precisa, do secador. Vai ser a parte de tirar a umidade. Às vezes você colheu uma soja, colheu um milho, colheu um sorgo com 20, 22, 24%, você quer baixar ele para armazenamento, por exemplo, a 15% de umidade.
Depois de fazer a limpeza, nós vamos para a parte do secador. Aqui é um quadro mostrando um fluxograma de como que é desde a chegada do grão, em aspectos práticos mesmo. Aqui são painéis que a partir do momento do que você quer fazer com o grão, das etapas, você vem aqui, liga aquela parte, desliga aquela parte para poder operacionalizar a indústria aqui. No caso, por exemplo, aqui chegou lá na parte da moega. Os caminhões descem na moega, através dos elevadores, aí passa para as esteiras vai lá para a pré-limpeza, que a gente explicou, da pré-limpeza já vai voltar para outras esteiras. A gente pode mandar, depois da pré-limpeza, para o secador, aí do secador a gente pode mandar direto para uma expedição, ou senão a gente pode voltar daquele secador, fazer um novo processo, que a umidade está muito alta, a gente tem que fazer o reprocesso. Aqui tem infinitas possibilidades. Eu posso enviar para o pulmão, que é um estoque, ou eu posso mandar diretamente para o silo, que é o bujão maior mesmo. Então aqui tem infinitas possibilidades. No geral, o que eu mais queria falar sobre esse processo aqui é o fluxograma industrial, da parte mesmo do silo, que é todo automatizado e de acordo com qual etapa que você quer fazer o funcionamento. É nessa central aqui que você vai fazer, para onde você quer destinar as cargas. Vou ligar aqui, vou desligar aqui. Então aqui é uma parte só desse cronograma da parte industrial. Essa aqui é a primeira parte da pré-limpeza, como eu falei no vídeo, quando eu estava falando daquele ventilador, é onde vai tirar aquelas impurezas mais finas mesmo, seja argila ou se não seja isso aqui. Olha o tanto que é leve, olha o tanto que ele voa fácil. Ó. Então o ventilador consegue, por forma física mesmo, tirar essas pequenas impurezas de forma bem eficiente. Ou seja, aí as partes um pouco mais sólidas, mais pesadas, aí vão para as peneiras, mas a parte de argila, a parte dali da terra, tudo, e essas impurezas um pouco mais finas, já vai cair diretamente para aqui, que pode ser usado também como outro subproduto. Aqui é a parte do secador. Como funciona o secador? Quando o uso dele, quando você colhe o grão, está com a umidade acima do adequado, que pro armazenamento, o mais indicado é em torno de 14%, estando a menos que isso, não tem problema, mas você vai estar perdendo por umidade, então vai perder peso de água. Acaba custando caro você colher uma lavoura com menos umidade. Aqui é a parte do secador. O que seria? Tem a parte da caldeira, a caldeira vai fornecer o vapor d'água, o vapor d'água vai passar por esse radiador, como se fosse um dissipador, mas só que ele é um radiador que esse vapor d'água vai esquentar alguns canos aqui, todo esse sistema vai puxar o ar de fora, esse ar aqui ambiente vai ser puxado e quando ele passar por esse processo aqui, ele vai esquentar o ar. Então o que vai acontecer? Vai ter uma mistura lá no grão entre o ar quente que está vindo daqui com o ar frio, porque não pode ser um ar muito quente também. Se fosse para pegar só o ar quente, ele pode às vezes danificar o grão, pode torrar o grão, por exemplo. Por isso tem que ter essa mistura. Às vezes chega um ar a 105 graus Celsius, 100 graus Celsius, 110 graus Celsius, mas tem que ter uma mistura com a temperatura do ar ambiente também, para poder ter isso aí é tudo uma calibração, tudo calculado, tudo projetado. Então, às vezes, um grão que está com uma umidade muito grande, em graus altos, por exemplo, 25%, 24%, ele vai vir por todo o processo lá por baixo, vai subir esse elevador e vai jogar aqui nesse secador. Jogando no secador, em torno de 1 hora, nesse caso aqui, é o que vai gastar, desde que o grão está lá na parte de cima, que ele vai ter a troca de calor, e ele vai descendo, descendo, descendo. Se precisar de passar ele de novo no secador, que ele ainda não atingiu uma umidade adequada, ele vai ser jogado de novo para cima até chegar na umidade adequada. Por exemplo, vem aqui para vocês verem uma parte interessante. Aqui tem um amostrador para poder você pegar a umidade. Então, às vezes está aqui no funcionamento, tem um amostrador que fica nesse copinho aqui. Quando ele está funcionando, você tira essa parte aqui, vê quanto está a umidade, para poder ver a umidade do grão. Não está na umidade adequada? Joga no elevador de novo para poder passar mais 1 hora, para esse grão passar, para secar. E daqui, depois que o grão está seco, você pode ter vários destinos. Por exemplo, você pode ir já direto para um caminhão, você pode ir direto para poder jogar para um silo-bolsa, você pode ir direto para o silo, para armazenamento de destino final. Então aqui ou você pode voltar para o processo, e para o processo voltar de novo a fazer o processo de secagem do grão, ou então nos destinos, tanto no pulmão quanto no silo de armazenamento. Uma parte do secador é isso aí. É para você colocar, depois dele já pré-limpeza, ter feito a pré-limpeza,
você poder chegar na umidade adequada de armazenamento ou de transporte. E ali a gente vai falar depois da caldeira, que é a parte, como se fosse uma panela de pressão, né? Que é a parte que você vai usar a energia através de fogo mesmo, da lenha, vou mostrar para vocês, para atingir temperaturas adequadas e esse vapor da água passar por esse radiador e fazer jogar o ar quente e ter a troca de ar quente com ar frio para ir tirando a umidade dos grãos de acordo com o necessário. Aqui é o forno da caldeira, ou seja, daqui que a gente vai colocar a lenha nesse espaço aqui. Tem a parte automatizada, abre essa porta, depois eu vou mostrar para vocês certinho como que é feito esse abastecimento, que nesse caso é feito de forma automatizada. Olha aqui as esteiras, eles vão pegando através dessas pequenas garrinhas aqui, ele vai pegando essas madeiras, vai empurrando, tem que fazer o abastecimento, nesse caso aqui manual, e ela vai, se aperta o botão ali, ele vai jogando lá para dentro. Só algumas que caía, outra aqui, com todos o EPI, usando todas as partes de segurança do trabalho também, você vai jogar lá dentro com toda a proteção para evitar algum tipo de lesão, algum tipo de acidente. Então é aqui a parte do forno da caldeira, que daqui vai aquecer a água que vai estar armazenada naquele recipiente ali, naquela caixa d'água ali, horizontal. De lá vai sair o vapor da água. Lá tem duas válvulas, se vocês puderem ver lá, tem duas válvulas. E aqui, depois de aquecido, jogado aqui a lenha, tudo para poder no forno, ele vai aquecer a água que está naquela caixa d'água horizontal, que seria o que? A caldeira. Depois de aquecer aquela caldeira, ela vai transformar em vapor d'água e dar muita pressão. Geralmente aí trabalha 4 bar, vamos falar assim, talvez chegando a uma pressão de 5 bar ao máximo, assim, que é o que geralmente trabalha, de 3 a 5 bar. Lá em cima tem duas válvulas de escape, aquelas azuis lá. Elas são programadas para quê? Por exemplo, a pressão está demais, colocou mais lenha aqui no forno e aqueceu, foi para 8 bar. Uma vai ser liberada, já vai sair aquele vapor para tentar equilibrar e voltar essa pressão. De repente continua aumentando, 10 bar já é liberado a segunda válvula. Então aquele ali, sim, sai muita pressão de tremer o barracão aqui. Então para sair esse escape, como se fosse da panela de pressão mesmo, para evitar que isso aqui pode ser uma bomba isso aqui, vai acumulando, isso aqui pode estourar, explodir, né? Então esse é o mecanismo, desde o forno, abastecer o forno para chegar na temperatura adequada, para esquentar a água transforma em vapor, o vapor da água passar por aquele encanamento, tem muitos encanamentos ali que vão aquecer, vai puxar o ar ambiente por ali e jogar para poder fazer o processo de secagem dos grãos. E aqui como exemplo, chega lá da lavoura, né, o caminhão com a produção. O primeiro processo quando chega é fazer a pesagem, depois de ter feito toda a tara do caminhão, tudo, ver o quanto de grão está entrando, para depois fazer a contabilização sobre produção, sobre o que foi descontado e etc. Então, primeira etapa, balança para ver quanto pesou o caminhão. Depois que o caminhão já está pesado, já vai para o próximo processo que é o que? A moega. Esse caminhão vai despejar toda essa produção lá na moega, depois da moega vai passar pela pré-limpeza, depois vai passar para o secador e assim por diante. Então, o primeiro processo aqui da moega, o que seria? Depois de fez a pesagem dos grãos, vai estar fazendo essa parte do primeiro processo aqui, né? Que é a moega, para poder cair todos os grãos. Dá para ver ali.
primeiro o descarregamento para depois aqui ir lá para o processo da pré-limpeza, depois da pré-limpeza para ir para o secador e assim por diante. E aqui, como fase final do processo, resumindo todos os processos assim de forma mais prática para vocês poderem, que vocês possam entender com mais facilidade. Depois de todos os processos, depois do secador no caso, existem 3 possíveis destinos. Ou ir para aquele primeiro compartimento ali de reservatório, que ele tem uma capacidade até boa, que ele vai servir, o nome dele que se chama de pulmão, que ele vai servir como estoque também de grãos, que vai variar de quantas toneladas você quer comprar seu pulmão, pode ser mais de 1, 2, 3, quanto você quiser, depende da estrutura. Ou vai ficar armazenado ali no pulmão, ou já vai vir para um carregamento de um caminhão para ir para expedir, para ir para o destino final, ou você já pode, depois do secador, jogar no silo, no armazenamento principal da fazenda. Esse grão que pode vir já um pouco quente, por isso que tem alguns ventiladores ali de baixo para poder esfriar esse grão com mais facilidade. E esse aqui seria o armazenamento final quando o produtor quer estocar o seu produto, tanto aqui no silo, nesse armazém aqui, ou se ele quer jogar num caminhão ou jogar numa bazuca para poder colocar em silobolsas, por exemplo, aqui também tem o exemplo dessas silobolsas aqui. Então o produtor rural ou ele estoca ali no pulmão quando é menor quantidade, quando é maior quantidade ele pode deixar armazenado, por exemplo, nesse silo aqui que é de 80, 90 mil sacas, ou ele pode colocar nessas silobolsas. Essas silobolsas geralmente elas têm a capacidade, se for pensar em soja, de cerca de 3 mil sacas de soja. Então, geralmente é essa conta que faz. Daqui tem a balança, então se vai vender, se vai fazer a expedição, vai fazer a venda, a comercialização desse grão com algum corretor, com alguma trade, etc. O grão dali já vai sair limpo, já vai sair com umidade adequada. Tem a balança aqui também, pesou, fez a venda, despachou. Ou pegou daqui, colocou para silobolsa, ou já jogou para o armazenamento na propriedade também, quando quer deixar armazenado aqui no silo, para às vezes esperar um preço, às vezes esperar uma oportunidade de mercado. E essas possibilidades, então eu fiz esse vídeo aí com o intuito de explicar desde a parte que o caminhão chega, faz a pesagem, depois da pesagem vai lá para a moega, da moega vai lá para a limpeza, da limpeza vai para o secador. Aí eu expliquei a parte do secador, da parte lá do forno, né, da caldeira. E depois do secador os destinos finais, que seria o armazenamento no próprio silo aqui, ou no pulmão, ou coletar para colocar no silobolsas, ou então para carregar um caminhão para o destino final. Eu agradeço você que ficou aqui nesse vídeo até agora, peço você que você gostou desse vídeo, dá o like aí que isso aí ajuda muito a produzir novos vídeos. Compartilhe esse vídeo, comente aí nas suas dúvidas que eu possa aí estar escrevendo para vocês, tirando algumas eventuais dúvidas. Meu nome é Fábio Figueiredo, agradeço a audiência até agora e até o próximo.